Então tá, pessoal, vou recapitular um pouco aqui do que a gente falou na semana passada, tá? A gente vai entrar um pouco já direto em assuntos novos aqui hoje. Então assim, a gente falou um pouco de pessoas de liderança, né? Qual o papel do líder, né? Como é que são as pessoas, né? Como é que funciona o cérebro humano e por que a gente tem que ter cuidado com isso também na hora de lidar com pessoas. Falamos aí também um pouco sobre como dar feedback, como receber feedback, um pouco sobre cultura e como estabelecer cultura, né, no ambiente, né, sobre as competências, né, que são o conhecimento, a mistura de conhecimentos, habilidades e atitudes, os tipos de função, os tipos de cargo e uma parte mais extensa que é a parte de recrutamento e seleção, né, onde a gente viu como que vai todo esse processo de recrutamento e seleção. E aí depois que a pessoa é selecionada para uma vaga, né, a gente tem a integração dela dentro da empresa, que é isso que nós vamos ver hoje. Ana, eu vou te pedir para tu clicar ali para minha integração, na bolinha dela. Perfeito. Então assim, a integração pode parecer meio besta, né, mas assim, é feito para integrar um novo membro da equipe. Porque quando a pessoa entra na empresa, ela não está, muitas vezes não conhece aquela empresa, não conhece aquelas pessoas, ela não se sente parte do time. Então, o que é o processo de integração? Tu vai fazer essa pessoa se sentir parte do time, né? E aí tu tem um ciclo de formação da equipe, né? Que é um ciclo que todas as pessoas passam até serem parte da equipe, né? E aí nós vamos ver como acelerar esse ciclo de formação. Nós vamos ver o embarque, né? Que é de uma maneira geral, né? É a primeira, segunda semana, né? da pessoa. O livro de regras, né? Nós vamos fazer um exercíciozinho. Feedbacks, né? Então tu vai ter que dar feedbacks. É importante já estabelecer essa coisa do feedback quando ela está integrando na equipe, né? Nessas primeiras semanas. E construir os times, né? Então vamos ver esse ciclo de formação da equipe, tá? Sempre que entra uma pessoa nova ou sai uma pessoa de qualquer equipe, de qualquer time, tu tem um ciclo de formação de equipe novo, né? E assim, ó, a formação, né? Então é um treinamento inicial, quando a pessoa entra na equipe, a equipe é constituída. Vai entrar uma pessoa nova na padaria, vai se formar uma nova equipe. Que vai ter que apesar de as pessoas serem as mesmas e acrescentar mais uma, a dinâmica do grupo vai mudar. A dinâmica daquela equipe vai mudar, aquela equipe vai passar a ter uma dinâmica diferente. Isso vocês talvez percebam sempre que sai uma pessoa, entra uma pessoa nova. A dinâmica muda, né? Então assim, é diferente, né? Todas as pessoas são diferentes, né? Então tu constituiu essa equipe e aí vem uma tempestade, né? Qual que é a tempestade, né? Vai ter algum conflito. De alguma forma, aquela pessoa vai conflitar com alguma coisa da área, da vaga, da equipe, das pessoas que estão lá. Né? Um vai falar do outro, tu viu, pois é, mas é fulano. E as pessoas vão falar, né? Não vão gostar de alguma coisa. Sempre alguém vai ter isso, é muito, muito normal, né? Qualquer equipe que se forma, né? E é importante a gente entender isso aqui, né? Porque daí a gente não fica com aquilo tanto na cabeça, não, pois é, será que tá certo essa pessoa? Não, na tempestade, acontece, sempre vai acontecer em qualquer vaga, em qualquer área, né? E aí em determinado momento, as pessoas vão aprender a trabalhar em conjunto. Não, esse é o jeito dela, é assim que ela age, ok, beleza, estou conformado, tu aprende a trabalhar juntos e passa a aceitar essa pessoa como uma parte, não, tu é parte da equipe, não tem o que fazer, então vamos fazer isso aqui funcionar para todos os lados, né? Então, acontece isso. E aí, depois que as pessoas se conformaram, e aí acontece o desempenho. E aí as pessoas começam a melhorar e a desempenhar. O que acontece? Normalmente tu tem uma pessoa que entra na equipe, né? Ela leva 2, 3 meses até ela conseguir sair performando e trabalhando bem dentro de uma equipe. E
quando a gente entende esse ciclo aqui e faz um processo de integração melhor, eu reduzo esse tempo de 2 a 3 meses para talvez 1 a 2 meses. Então eu acelero essa formação de equipe, né? Então esse aqui é o ciclo, tá? De formação de equipe. Tudo certo aqui? E o embarque, tá? O que é o embarque, tá? O embarque é o momento inicial quando a pessoa entra na empresa, né? Primeira ou 2 semanas que eu vou ter de treinamentos, tá? Onde a pessoa vai aprender e ser treinada para a função que ela vai desenvolver, né? E qual que é o grande problema, né, do embarque, né? E a gente também cometia muito isso, né? E a gente às vezes deixa a pessoa desassistida. Qual que é a ideia? É que durante essa 1 ou 2 semanas, quando a pessoa recém começou na empresa, ela vai ficar o tempo todo tendo alguém em conjunto com ela. Talvez de uma maneira já estruturada, entendeu? Que faça com que a gente consiga desempenhar tudo que a gente precisa desempenhar e ao mesmo tempo acompanhar essa pessoa. Então assim, ó, é não colocar uma tarefa para a pessoa sem se explicar ou simplesmente dar manuais de treinamento. Pega assim, não, vai lá fazer tal coisa, entendeu? Isso acaba sendo deixar essa pessoa desassistida. Então a gente quer que o embarque, né, todo ele seja focado para que essa pessoa não se sinta mal e se sinta realmente parte da equipe e passe por esse treinamento antes dela desempenhar funções que talvez vão assustar essa pessoa, né? Então eu preciso deixar essa semana organizada, com manuais, com testes, com um processo de feedback e ter um processo de embarque definido para cada função. Porque assim, cada função vai ter um embarque diferente, vai ter um processo diferente, né? Com normalmente 1 semana ou 2 semanas, né, de treinamentos, testes. Então a gente vai organizar sempre uma rotina, uma agenda de trabalhos. Não, a pessoa que entra nova nessa função, ela vai passar por isso, aquilo. De uma certa forma, a gente já vinha fazendo isso, né? Colocando manuais, estabelecendo alguns processos, mas de uma maneira um pouco básica. E agora a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer isso ser muito bem definido, para que todas as novas pessoas que entrem na empresa tenham muito bem definido. Eu acho que talvez 1 semana seja o ideal para o nosso modelo, porque não é um trabalho de tanta complexidade, né? E a gente consiga elaborar aí, processos de embarque, tá? Depois nós vamos fazer um exercício onde nós vamos fazer esse processo de embarque. Só antes eu vou mostrar algumas outras coisas, né? O que é o livro de regras, tá? É um livro de regras que são comuns à empresa, à área, função, etc. Que são os manuais que a gente tem. Isso são livros de regras. Só que a gente até hoje nunca deixou eles tão bem assim, estruturados, né? Eles são livros de regras, mas assim, não tem uma estrutura. Tu vai ler isso aqui e depois tu vai fazer um teste. Aí tu tem uma estrutura, entendeu? De tu ver realmente como a pessoa está indo e fazer ela realmente fazer aquilo. Para que ela... A gente até estava falando isso há algum tempo, né, Thalie? De que a gente colocaria testes, né? Agora é o momento, né? Então qual que é a ideia? Né? Não simplesmente largar o manual, mas colocar testes, né? E não só, eu acho que para as pessoas novas que estão entrando, mas vocês vão ver na parte de análise de desempenho, a gente quer aplicar testes mais periódicos para ir vendo o nível de cada um em algumas coisas. Então assim, ó, não precisa toda vez alguém explicar, talvez até esquecendo de dizer algo. Então qual que é a moral do livro de regras, né? Porque assim, ó, cada pessoa vai explicar de uma maneira diferente e é possível que tu explique alguma coisa e tu esqueça alguma coisa, entendeu? Por exemplo, na padaria vai ser um livro de regras, as receitas. Tem o processo ali, tem tudo. Então assim, ele tem, até pela exigência de padronização, acaba sendo mais necessário ter um livro de regras do que em loja. Só que nós vamos estabelecer melhorar esses livros de regras e estabelecer um livro de regras para a loja, né? Então, com esse livro de regras também a pessoa vai ganhar mais confiança e tem um manual para sempre que quiser consultar, ou se quiser pode se dedicar mais, né? Então, se a pessoa for mais interessada pode ler 2, 3, 4, 5 vezes, leva para casa, o quanto ela quiser se dedicar àquele manual que tem disponível, né? Aquele livro de regras, ou deixa na empresa, ela pode ir lendo.
nessa parte de integração também, né, a gente vai sempre dar o feedback para as pessoas, né? Então, tipo assim, tu vai chamar a pessoa para conversar, para já conhecer também um pouco mais sobre ela, para tu ter uma conversa, ver onde ela está com mais dificuldades, né? Vai ser de uma forma pessoal esse feedback. E aí dentro desse feedback a gente apresenta quais são as competências da área, né? E aí a gente diz, não, aqui para tu crescer a gente tem dessa forma, né? A gente tem esse modelo de competências, então assim, são essas as competências da área necessárias que se tu conseguir desenvolver, tu vai ir crescendo, né? Perguntar também o feedback da pessoa, né? O que ela está achando, por exemplo, em relação à empresa, à área, gestora, função, para que a gente consiga realmente identificar algum problema que a gente tem, alguma coisa que a gente possa melhorar, algo que possa ser um pouco diferente, né? E aí também alinhar o que é esperado da pessoa na função, né? Então a gente vai dizer, quando a gente fala do chá, né, das competências necessárias, eu vou estar alinhando, a gente espera que tu faça isso e aquilo, desempenhe de tal e tal forma, né? E isso vai te fazer crescer. Se tu conseguir melhorar e fazer tais e tais coisas, tu consegue crescer, a gente consegue te promover. E aí tem a construção de times, né, que também vai ser aquela parte importante que a gente falou, né, de fazer talvez uma happy hour, né, durante o embarque, né? Então a empresa ela paga um happy hour no final das primeiras 2 semanas ou uma semana, né, o tempo necessário para tu fazer essa integração, né, que é uma boas-vindas, né, uns 15 minutos junto ao time, as pessoas se conhecem, falam um pouco de si, então assim, fica um momento bacana e a pessoa realmente passa a integrar ainda mais, agiliza esse processo de integração, de formação de time, né? Então assim, botar também trabalhos que exigem muita comunicação, né, entre pares de trabalho, isso também acelera rapidamente, porque quanto mais comunicação tu tem ali nesse processo, né, mais rapidamente vai gerar tempestade, vai gerar algum conflito entre a pessoa e outro par de trabalho, e rápido essa pessoa precisa se adaptar, o time precisa se adaptar e precisa começar e acaba agilizando esse processo de começar realmente a desempenhar na função, né? Outra coisa que é legal fazer quando entra um novo colaborador também, né, é lançar um desafio em conjunto. A gente pode colocar isso também, por exemplo, no próprio embarque, né? A gente lança um desafio, né? Toda vez que entra uma pessoa nova, tu tem aqui um desafio, né? Tu vai fazer com fulano. Então tu bota 2 pessoas, alguns colaboradores que eles precisam se unir para chegar no objetivo, para conseguir atingir aquele objetivo. E aí com esse desafio lançado, com certeza tu gera conflito, com certeza tu gera comunicação, e aí tu acelera esse processo de integração, essa pessoa a esse time.